Toda honra a Deus, toda a glória e também todo louvor. Quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu, como está escrito em Mateus, capítulo de número 13. É um texto bastante conhecido, porém um texto bastante objetivo para esta noite. Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler alguns versículos para a glória de Deus. Porque dele e para ele são todas as coisas. Mateus capítulo 13 e o verso de número 1 está escrito: E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reunia perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 9. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se assente adorando e também glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo de número 126 e o versículo de número 6 está escrito: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É bem verdade que o semeador é uma pessoa, podemos dizer, inteiramente compromissada com o seu trabalho. Ele jamais desiste de suas tarefas sem antes alcançar o seu objetivo. Ele jamais desiste de sua tarefa sem antes obter uma colheita desejada. Agora, todo semeador de sucesso, ele tem pelo menos 4 características em comum. Todo semeador de sucesso, ele tem 4 características
E uma dessas características que um semeador ele tem, em primeiro lugar, é que este semeador ele é uma pessoa incansável. Ou seja, quem se cansa cedo do seu trabalho jamais terá êxito, jamais terá sucesso. Essa é uma das características de um semeador. É uma pessoa incansável, é uma pessoa que é dedicado e vai até o fim. A segunda característica de sucesso de um semeador é que este semeador ou esta pessoa é uma pessoa perseverante. A perseverança também é uma base para um semeador de sucesso. Afinal de contas, tudo nesta vida requer perseverança. E quando falamos de um semeador, ele precisa desenvolver consigo também a perseverança. Ou seja, quero fazer uma ilustração. Somente os atletas que conseguem lutar para chegar até a linha de chegada, eles requerem o quê? Eles requerem perseverança. Também poderia usar como exemplo os pintores. Os pintores, para que eles venham ver os seus quadros expostos, talvez em uma parede. Não foi o primeiro quadro que fez com que ele viesse se destacar. Mas se você for estudar a história de cada um pintor, você vai ver que várias e várias vezes ele tentou, até que um dia, através de sua perseverança, ele teve sucesso, ele teve êxito. Agora, quando falamos de semeador, somente o semeador que perseverar, somente este terá uma colheita abundante. Então nós aprendemos que para ser um semeador de sucesso, nós temos que perseverar. Em terceiro lugar também, meus irmãos, eu poderia até mesmo falar que um semeador, para que ele venha a ser um semeador de sucesso, esta pessoa, ela também tem que ser uma pessoa habilidosa, ou uma pessoa que pelo menos busca se desenvolver, busca até mesmo melhorar a cada dia. Isso é uma virtude que um semeador ele tem que ter. Ele tem que ser habilidoso. Intuição e improvisação, a mais conhecida chamada gambiarra, não se harmonizam com esta tarefa do semeador. Todo semeador ele tem que buscar preparo a cada dia. Agora, quarto e último lugar, o semeador ele tem que ser paciente. Lucas, meus irmãos, capítulo de número 21 e o verso de número 19, o próprio Senhor ele declarou que na vossa paciência ele possui as vossas almas. Tiago ele atenta para nós, ele recomenda para nós atentar para a paciência de Jó. Por que não falar de Paulo? Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso de número 6, para que nós venhamos ser pacientes, para que nós possamos suportar as provações. O próprio Davi, no Salmo 40, versículo 1,
um dos textos mais conhecidos, também vai nos requerer a paciência. O que o salmista ele descreve: esperei com paciência no Senhor. E nós vemos que ele teve a resposta. Agora, uma pergunta para a nossa reflexão: será que nós verdadeiramente somos pessoas pacientes? Sim ou não? Sem dúvida, não é fácil ser paciente, mas, meus irmãos, é possível. Muitas das vezes custa caro, mas nós temos que levar em consideração o que está escrito em Romanos, capítulo de número 15, e o verso de número 5, que está escrito que a verdadeira paciência, ela procede de Deus, visto que Deus, aleluia, Deus é de toda a paciência. Glória a Deus. Agora, logo ele sempre está pronto, sabe para quê? Para nos liberar uma porção, para que nós possamos alcançar o nosso cumprimento, para que nós possamos alcançar o nosso chamado, porque todos nós temos como missão nesta vida ser semeadores da palavra de Deus, sermos semeadores de Cristo. Agora, nesta palavra, você poderia me perguntar quem que é o semeador da palavra? Antes de tudo e de todos, Deus, ele é o semeador por excelência. Deus é o semeador do universo. Sabe por quê, meus irmãos? Sem cessar, ele tem semeado o seu amor, ele tem semeado o seu gesto, ele tem semeado a sua palavra a toda a criatura. Ou seja, Jesus ele veio para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Então, em primeiro lugar, poderíamos mencionar Deus, ele é o primeiro semeador. Sabe por quê? João capítulo 3 e o verso de número 16 está escrito: porque Deus, ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele semeou o seu próprio Filho por amor de nós. O Verbo se fez carne, ele se anulou de sua glória e habitou entre nós, para que hoje nós venhamos estar aqui, adorando, exaltando o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra. Então Deus, ele foi o primeiro semeador, ele continua até hoje semeando na minha e na sua vida esse amor. Agora, Mateus capítulo 13, meus irmãos, e o versículo de número 37, que nós vamos ver que Jesus, ele é o semeador por excelência, porque ele teve que semear a sua própria vida. Ele nos comprou com o seu sangue lá naquela cruz do Calvário. Por isso essa noite nós temos todo o motivo, meus irmãos, para louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Jesus, ele semeou, meus irmãos, naquela cruz do Calvário, a sua própria vida. A sua própria vida, ela foi comprada, não foi com ouro, não foi com prata, muito menos dinheiro, mas foi com o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Agora, será que um de nós teria esta mesma ousadia para semear até mesmo a nossa vida?
ou a vida, até mesmo dos nossos filhos, por alguém nesta vida. Mas esse amor, meus irmãos, ele nos alcançou. E esse mesmo amor que nos alcançou, porque nós não merecíamos, nós não passamos de um miserável, pobre, necessitado e pecador. Só estamos aqui porque a graça do Senhor, o favor imerecido naquela cruz do Calvário alcançou a minha e a sua vida. Estamos aqui essa noite com essa oportunidade, não é porque nós somos melhores, ou porque nós temos algo e o outro não tem, mas é porque Cristo, Ele semeou a sua vida por amor de nós. E esse mesmo Jesus, através desta semeadura, meus irmãos, Ele tem produzido até hoje extraordinários resultados em nossos dias. Por quê? Mateus capítulo de número 16 e o verso de número 18 está escrito que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. O mundo pode estar em desgoverno, mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. Agora, aplicando para nós, o semeador da parábola é a igreja de Cristo, que tem como missão pregar o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção e acepção de pessoas, e também fazer discípulo a todas as nações, como está escrito em Mateus capítulo de número 16, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Agora, o semeador da palavra é cada crente que professa que um dia aceitou Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Ou seja, cada um de nós, meus irmãos, temos essa missão. Cada um de nós não devemos omitir, mas nós devemos falar do amor de Cristo. Em todos os tempos, meus irmãos, Deus Ele tem convocado homens, Deus Ele tem convocado mulheres para servirem como semeadores da sua palavra, como mensageiros da última hora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Não foi para estar em posição elevada, mas o texto ele diz que Deus Ele nos escolheu para que nós venhamos ser cooperadores de sua obra. Qualquer crente, qualquer cristão que um dia entregou a sua vida para Jesus, que passou pelo processo do novo nascimento, que nova criatura é em Cristo Jesus, tem essa missão de semear a palavra de Deus. Mas qual hora falar do amor de Cristo? Vamos ver o exemplo que Paulo ele descreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Sabe o que Paulo ele vai dizer? Pregue a palavra dentro e fora de tempo. Agora, quando nós pregamos a palavra, estamos lançando a semente. E esta é a tarefa do semeador, esta é a tarefa da igreja do Senhor. E nós não podemos deixar que as preocupações desta vida, nós não podemos deixar que isso venha nos omitir de sermos semeadores do Senhor nessa última hora.
Observe comigo aqui, meus irmãos, no versículo de número 3, a última parte do versículo, o que está escrito? O semeador, ele saiu a semear. Ou seja, o verbo sair aqui, meus irmãos, vai nos remeter à ideia o quê? Se deslocar do lugar aonde está para o outro. Ou seja, o semeador aqui, ele saiu de um lugar de conforto e ele foi semear. Ou seja, Deus, ele está contando com a igreja do Senhor. Deus, ele está contando, meus irmãos, com a minha e com a sua vida. Quanto mais plantamos a semente, maior será a colheita. Logo depois de plantarmos, Deus, o próprio Deus, meus irmãos, é Ele quem se encarrega de fazer brotar e também dar o crescimento. Mas nós temos que ter uma atitude. A primeira atitude deste semeador foi que ele saiu do lugar onde ele estava e ele foi a semear. Observe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 7. Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ele que faz crescer, Ele quem dá o crescimento, meus irmãos. Isso significa que na medida em que nós semearmos a palavra de Deus, Deus é poderoso, Ele tem poder para fazer brotar, para fazer crescer. Ele tem poder. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Deus, Ele dará o crescimento na medida em que nós semearmos a palavra de Deus, a palavra que é viva, meus irmãos, a palavra que é a boa semente, poderosa, eficaz, a palavra que é luz para o nosso caminho, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra de Deus que é poder para a salvação. Na parábola, meus irmãos, do semeador, Jesus ele menciona 4 tipos de solo. E cada tipo de solo teve uma expectativa, ou seja, teve uma experiência diferente. Primeiro, a primeira semente, ela caiu à beira do caminho. As aves veio e a comeu. A segunda semente, meus irmãos, caiu em um solo rochoso. O que aconteceu? Foi queimada pelo sol. A terceira semente caiu numa área espinhosa. Ela nasceu, porém ela foi sufocada pelos espinhos. E finalmente nós vemos que ela caiu em boa terra. E ela cresceu e deu fruto, e fruto com abundância. Olha só que coisa linda. Só que ao explicar esta parábola, Jesus ele nos dá um ensinamento que a diferença não está na semente, mas a diferença está no solo em que ela foi semeada. Observe comigo aqui, porque o solo à beira do caminho representa, vai nos trazer, meus irmãos, uma representação de pessoas que não aceitam a palavra, que não aceitam o evangelho, e este evangelho não consegue até mesmo entrar dentro do seu coração. O segundo solo, nós vemos o solo rochoso, representa aquelas pessoas que até mesmo elas aceitam a palavra com alegria, só que no interior ela não consegue desenvolver raiz. Por quê? Porque quando surgem as perseguições,
e os problemas, elas acabam minando a sua fé. Ela acaba desistindo. A desistência acaba dominando ela. E em terceiro lugar, nós vemos também o solo espinhoso, que vai nos representar pessoas que ouvem a palavra, se interesse por ela, no entanto, permite que as coisas espirituais, que são mais importantes, venham a ser sufocada pelas preocupações desta vida. Só que finalmente nós vemos também o solo fértil e bom, que representa os corações que aceitam a palavra e produz fruto na continuação da sua vida. Mas eu quero lhe dizer, nesse pouco tempo que nos resta, que dependente do solo que você tem semeado, e dependente do solo, é o Espírito Santo, o nosso forte aliado nesta atuação. Todo semeador depende da atuação do Espírito Santo. Você sabia? Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o pecador para o arrependimento. Isso significa que cada semente, que você tem semeado na vida do teu pai, na vida da tua mãe, na vida do teu irmão, na vida daquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, cada semente que você tem semeado não tem sido em vão. Antes que Jesus volte, meus irmãos, para buscar a sua querida igreja, Ele deseja realizar a maior, a mais grande, a mais bela semeadura de todos os tempos. E Ele está contando, não é apenas com os obreiros, Ele está contando não apenas com os pastores, mas Ele está contando com cada um de nós, para que nós venhamos levar a palavra de Deus, semear a palavra. Meus irmãos, durante esta epidemia, quantas e quantas pessoas morreram, perderam sua vida, e quantas pessoas estão morrendo, seja de qualquer doença, e ainda não tiveram um encontro com Jesus. Quantas pessoas, até mesmo dentro da nossa casa, estão perecendo, ainda não tiveram um encontro com o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, e muitas das vezes ficamos calados. Fazia um comentário com um amigo certo dia, e a gente numa conversa, antes de acontecer tudo isso, essa epidemia, a gente falava sobre o tempo. E a gente comentava que muitas das vezes a gente não tinha tempo, faltava tempo, que é tempo para casa, tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para a igreja. E a gente precisa dessa habilidade para nós nos posicionar a respeito e desenvolver o tempo da melhor maneira possível. E a gente falava que não tinha tempo. Só que durante essa epidemia, muitos ficaram em sua casa, parado e com bastante tempo para falar do amor de Cristo. E muitas das vezes não falaram. Preferiram até compartilhar quadro de morte ao invés de compartilhar que Jesus salva, cura, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo, e dentro em breve virá para buscar a igreja do Senhor. Aleluia! É isso, meus irmãos, que é pregar a palavra. E Deus, Ele está contando com cada um de nós. Deus, Ele está contando com você. Deus está contando com você, meu irmão internauta. Não somita, pregue a palavra dentro e fora de tempo. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias da igreja da terra. E o que é que nós estamos fazendo? Eu estava meditando ali no
hino da harpa de número 16, que está escrito: posso, tendo as mãos vazias, quando diante dele eu me apresentar. A coisa mais triste nesta vida, meus irmãos, é nós vermos o tempo passar, e depois do tempo passar nós olharmos e dizermos: podia ter feito mais para o Senhor. Mas vamos começar a partir de hoje, se coloque de pé, a semear a palavra que é viva, a palavra que transforma, a palavra que nos alcançou, a palavra que vivifica, a palavra. Avivamento significa dar vida àquilo que está morto, e avivamento só acontecerá nesses últimos dias, a partir do momento em que nós semear a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Está prestes para acontecer a última e a maior colheita de todos os tempos, e Deus, Ele está contando conosco, igreja do Senhor. Deus está contando com a gente, lá no teu local de trabalho, essas pessoas que estão precisando ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e virá para buscar a sua amada igreja. Jesus, o semeador por excelência, Ele semeou a sua própria vida por nós. O mínimo que nós podemos fazer é semear a sua palavra, para que vidas venham a ser alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Glória a Deus, aleluia. Amanda Casui, a Gauristela Pai, Narrasui, a Gauristela Abadaço.